mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, mais de um ano, né, que eu estive aqui, e louvo a Deus por estar aqui nesta noite com os irmãos, com esta congregação do bom Jesus, e louvo a Deus pela vida do nosso auxiliar, nosso superintendente, né, irmão Bira, que sempre eu costumo nas minhas falas dizer que ele é meu exemplo de vida. É um dos meus exemplos de vida, né? Além de meu pai. Acompanhei sempre a história do nosso irmão Bira, eu ainda pequeno, né? Meus 10, 12 anos de idade, né, irmão Bira? Sempre ele aí nessa perseverança, dedicado na obra do Senhor. E eu sempre trago como um exemplo, né? E a Bíblia diz para nós seguirmos os exemplos dos fiéis. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Gil, a sua esposa, que estão, né, na responsabilidade desta obra, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada irmão. Louvo a Deus pela vida da minha amiga Jussi. Não sei se ela lembra de mim do colégio. Quando eu vi ela ali, eu lembrei que Deus possa continuar trabalhando no seu coração, na sua vida, que você venha alcançar cada dia o plano da salvação, aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua família, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Amém? Sem mais delonga, quero estar já compartilhando com os irmãos uma palavra que Deus colocara no meu coração. Não sabia que hoje era culto da fé, né? Mas aí a palavra que Deus colocou em meu coração, que com certeza tem a ver também com esse sentimento chamado fé. Samuel, abre a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1, uma palavra conhecida, mas a gente entende que a palavra de Deus ela é uma fonte de inspiração. Todas as vezes que nós lemos, nós aprendemos algo que serve para o nosso crescimento espiritual. Amém? Então eu te convido a, nesse momento, a estar atento àquilo que Deus tem ao meu e ao seu coração. Eu tenho certeza que você não veio aqui por um acaso, não veio aqui simplesmente porque como religioso. Eu tenho certeza que você está aí porque o Espírito Santo nos conduziu a estar na presença do Todo-Poderoso. E o Espírito Santo, ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite, além dos louvores, né, das mensagens que já foram cantadas. Diz assim, todos acharam? Diz amém? Vamos começar a ler do verso 1. Poderia destacar o verso 7, mas eu quero apenas já iniciar para nós entender aquilo que Deus ele quer nos trazer nesta noite. Houve um homem de Ramatitaim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, e estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava-lhe porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhes tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhes tinha cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Amém? Apenas até o versículo 7, que é o versículo chave desta noite. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor que vive para todo sempre. Eu quero nesta noite estar
fazendo menção de uma frase que ela pode ser muito bem entendida no nosso dia a dia. Eu quero, antes de iniciar a mensagem, destacar, que hoje nós estamos no Setembro Amarelo, é um mês que está um mês mundial, que está sempre tendo essa campanha de combate ao suicídio. E nós sabemos que o índice de suicídio a cada dia tem aumentado no nosso Brasil, no nosso mundo, e que isso tem levado muita gente para a destruição, Muita gente tem perdido a sua salvação. Todo ser humano tem consciência que a pessoa que tira a sua própria vida está tendo um destino infeliz em Deus. O homem, ele precisa viver, não importa a situação, precisa continuar acreditando que tem um Criador. E quando ele tira a sua própria vida, está tendo aí um final infeliz. Mas que nós venhamos nesta noite, irmãos, estar orando, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, para que Deus venha repreender esse espírito do suicídio. E é nessa linha de pensamento que eu quero estar frisando com os irmãos uma palavra, uma frase que diz a seguinte: controlando as emoções. Diga comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Controlando as emoções. Esta é uma realidade que nós precisamos, irmãos, entender. Que nós precisamos ser seres humanos que venham a ter esse controle das emoções. São situações que nós temos, irmãos, deparado no nosso dia a dia. Cada ser humano que tem vivido esta era, que tem vivenciado as suas situações, sabe como está difícil a vida. A Bíblia diz que nós estamos passando por dias trabalhosos. Dias esses que muitos estão enfrentando aí, essa realidade de tantas e tantas emoções. São tantos sentimentos que eles arrodeiam, que muitos não têm suportado. Muitos têm achado que a solução é tirar sua própria vida. Muitos acham que a solução é beber, é se prostituir, é fazer tantas outras coisas para que venha amenizar a tristeza do seu coração. Mas nesta noite o Espírito Santo, ele quer soar no meu e no seu ouvido, que nós precisamos controlar essas emoções. Se você está aqui nesta noite, com certeza tem vivenciado emoções, sentimento que muitas das vezes nos deixa cabisbaixo, nos deixa pensativo. Muitos pensam em parar, muitos não querem mais saber, não querem mais continuar de cabeça erguida. Mas a igreja do Senhor, enquanto estiver na face da terra, ela vai continuar declarando que nós temos um Deus que é capaz de nos dar a vitória. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que nós temos uma arma poderosa chamada fé. O nosso irmão, escritor aos Hebreus, vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Quando nós estamos, irmãos, nos aproximando de Deus, nós estamos tendo dentro de nós um sentimento, uma fé, uma crença, uma certeza que nós iremos superar todas e qualquer emoções das nossas vidas. E quando eu li esta palavra, quando Deus colocou em minha mente esta frase, eu lembrei da história da nossa irmã Ana. E ela nos traz um grande exemplo de alguém que estava controlando as suas emoções. Emoções essa que nós conhecemos bem essa história, A história vai nos dizer que Ana era casada com esse homem chamado Eucana. E esse homem casou com Ana e ele amava muito ela. Mas, porém, ela enfrentou uma triste realidade que naquela época, para as mulheres, isso era uma decepção, isso era, de certa forma, vergonhoso. Ela não podia dar filho, ela não podia, o seu ventre era seco, o seu ventre não conseguia gerar filho. E Ana agora começa a enfrentar essa tristeza, esse sentimento no seu coração. Mesmo assim, a história vai dizer que Eucana
ainda a amava. Aí quando ele está vivendo essa situação que a sua esposa, que ele tanto amava, não podia gerar filho, a história vai dizer que o homem que tinha essa mulher, que não podia dar filho, que era algo importante, né, para dar sequência à sua geração, diz a Bíblia que agora Eucana, mesmo sendo homem religioso, homem temente, ele agora decide casar com uma outra mulher para que a sua geração viesse a se perpetuar sobre a terra. E quando agora ele casa com essa mulher chamada Penina, que agora se torna rival da Ana, esposa, a primeira esposa de Eucana, diz a Bíblia que Penina agora começa a dar filhos ao seu esposo. Começa a dar 1, 2, e aí começa a se desenvolver. Eucana começa agora a ser um pai de família, tendo filhos e filhas, para que ele viesse assim desenvolver a sua geração. E nessa história a gente percebe que Ana está ali agora amargurada. Passando os anos vinham e ela não podia se alegrar dando filhos ao seu esposo. E aí a gente percebe que agora, no lugar de Penina se juntar com Ana, no lugar de Penina ter pelo menos a consideração, né, de saber que era a primeira mulher de Eucana, ao menos se juntar a ela e dar aquela mão amiga, sabe, aquele ombro amigo. Não, a Bíblia vai dizer que Penina estava a todo momento se levantando contra a Ana, irritando a Ana, fazendo com que ela se sentisse ainda mais humilhada, fazendo com que ela se sentisse ainda mais uma pessoa desvalorizada por não dar filho ao seu esposo. É nessa linha de pensamento que eu quero destacar com a igreja e trazer essa aplicação para as nossas vidas, o quanto é importante nós controlarmos as nossas emoções. Quando o ser humano controla as suas emoções, ele consegue alcançar de Deus dádiva. Quando o ser humano consegue controlar suas emoções, buscando em Deus refúgio, ele consegue se livrar de tantas coisas ruins que podem acontecer na sua vida. Existem pessoas que estão se deixando levar por esse caminho do descontrole emocional. Descontrole emocional é esse que leva muitos a se suicidarem, a fazer coisas tão ruins, a se isolarem, a ficar deprimido. São tantas situações ruins que acontecem na vida daqueles que não buscam em Deus o controle emocional. Mas nós vamos observar aqui pela palavra que Ana, ela mesmo sendo perseguida pela sua rival, era para ser amiga, mas infelizmente se tornou uma rival, alguém que estava sempre ali tentando humilhar a sua rival, né? A Bíblia, a gente vê que ela é considerada a rival de Ana. Por quê? Porque ela não controlava também. A gente vê o lado de Penina, que ela não controlava suas emoções. No lugar dela estar ali apoiando a Ana, ela estava sempre perseguindo, ela estava sempre querendo mostrar para Ana que ela era mais querida, era mais importante, porque dava filho ao seu esposo. Mas a Bíblia vai nos dizer que mesmo assim Eucana amava mais a Ana do que a Penina, a ponto de quando ele estava ali no templo, né, oferecendo ali os seus manjares, o seu sacrifício, ele dividia aquelas porções com seus filhos, com suas filhas. Mas quando chegava a Ana, o versículo 7 vai dizer que ele dava uma porção excelente à sua esposa Ana. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós estamos observando aqui, irmãos, que nós precisamos, trazendo esta palavra para os nossos dias, nós precisamos tomar por base esta atitude de Ana. Mesmo ela vivendo uma pessoa angustiada, a gente vai observar no verso 7. No verso 7 mesmo. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia a casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Olha que situação, irmãos, que emoção vivia a nossa irmã Ana. Irmã Ana estava sempre ali sendo irritada pela sua rival.
E o que ela fazia? Ela chorava, ela pranteava, ela queria que Deus fizesse alguma coisa por ela. Eu quero nessa noite trazer esta palavra para mim e para a sua vida. Eu não sei o que é que está te deixando irritada, eu não sei o que é que está te preocupando, eu não sei o que você tem enfrentado no seu dia a dia a ponto de você ficar cabisbaixo, mas eu quero nesta noite dizer: se você acredita em um Deus todo-poderoso, você não vai desanimar desta caminhada, você não vai continuar com a sua cabeça baixa, você não vai continuar achando que ali é o fim de todas as coisas, mas você vai ser uma pessoa esperançosa e acreditando que existe um Deus que pode solucionar esse problema. Foi isso que fez a nossa irmã Ana. No momento em que ela estava ali chorosa, preocupada, sem saber quando que Deus iria mudar a sua situação. Essa é a palavra que nós precisamos entender, irmãos. Que nós precisamos controlar as nossas emoções. Nós precisamos estar depositando mais em Deus a nossa fé. A história vai dizer que quando Ana, ela agora se sente chorosa, se sente irritada, ela não sabia mais o que fazer. A única coisa que ela fez foi se derramar na presença do Senhor. Aleluia. Que nessa noite nós possamos também seguir esse caminho. Precisamos a cada dia nos derramar na presença do Senhor. Se você está enfrentando no seu dia a dia essa angústia que te consome, essa tristeza que te corrói, essa decepção que você não sabe como reverter essa situação, continue confiando em um Deus que pode todas as coisas. Foi isso que aconteceu na vida da nossa irmã Ana. No momento em que ela estava nessa situação, a história vai dizer que agora ela começa nesse ano em que ela recebeu a sua bênção. Foi o ano em que ela decidiu a colocar os seus dilemas, os seus anseios na presença do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que quando ela estava ali chorosa, sem conseguir sair palavras de sua boca, ela estava tão angustiada, irmãos, ela estava tão decepcionada com esta situação, que ela não conseguia, diz a Bíblia, que ela não conseguia sair uma palavra de sua boca. Quantas das vezes nós estamos também se sentindo nesta situação, né? Quantas das vezes nós estamos na presença do Senhor e que nós não conseguimos nem abrir a nossa boca, o nosso coração está tão angustiado, nós estamos tão, muitas das vezes, aflitos, que nós não sabemos nem o que pedir para Deus. Mas é nesse momento que Deus, Ele conhecendo a sinceridade do meu e do seu coração, Ele decide pôr um fim nesta situação. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós estamos percebendo aqui, irmãos, que o único meio de nós recebermos a vitória é recorrer aos pés daquele que pode todas as coisas. E aí que nós poderemos fazer uma pergunta. E pergunta essa que pode trazer uma reflexão para as nossas vidas. Por que Ana passou por essa situação? Por que Ana teve que viver essa dura realidade? Por que Ana tinha que viver nesta humilhação? Nós poderemos perceber, irmãos, que Ana era uma mulher temente a Deus. Ana era uma mulher fiel, era uma mulher confiante em Deus. E com certeza Deus, conhecendo a sinceridade do seu coração, Deus, Ele próprio, diz o versículo mais adiante, que foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana. Imagine que situação, irmãos. Nós aprendemos aqui que muitas das vezes nós estamos enfrentando situações que nós não sabemos o porquê disso. Nós nos perguntamos: por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que viver isso? Eu vivo algumas situações que às vezes, quando eu estou só, eu me pergunto por que eu tenho que passar por isso. Mas quando nós estamos temendo verdadeiramente a Deus, quando nós servimos verdadeiramente a Deus, nós vamos perceber que Deus, Ele tem os seus propósitos nas nossas vidas. Aleluia. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê disso ou o porquê daquilo. Uma certa feita, eu estudando a Bíblia, eu vi um escritor falando que existem situações nas nossas vidas que nós passamos que parece ser algo catástrofe,
Existem situações para nós que parecem ser o fim da vida e que nós achamos, por que eu tenho que passar por isso? Mas sabe o que é isso? É Deus querendo glorificar através daquela situação algo nas nossas vidas. As pessoas não conseguem entender. O ser humano ele tem essa tendência de procurar entender o porquê disso, o porquê daquilo. Essa é uma das maiores perguntas que nós fazemos no nosso dia a dia. Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver dessa forma? Por que as pessoas têm que viver dessa forma? Mas eu quero nesta noite, mediante a esta palavra, eu quero te dizer que Deus conhece o porquê que você está passando por isso. E que isso não está acontecendo por um acaso. Ainda que as pessoas estão te vendo e até quem sabe te taxando como alguém que está falhando, como alguém que está errando, como alguém que está fazendo algo que Deus não está se agradando. Mas eu quero nesta noite dizer que Deus, através desta situação, vai te provar que você pode superar outras e qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ana vivia esse momento de frustração. Mas diz a Bíblia que quando agora ela se encontra ali no templo, ela estava ali chorosa e não conseguia nem sair som da sua boca. Mas é nesse momento que Deus, conhecendo a sinceridade do seu coração, ela começa agora só apenas no seu pensamento, só apenas bater com os lábios e começar a confessar a sua tristeza, as suas lamentações, os seus dilemas. E agora Deus decide nesse dia a mudar a história da nossa irmã. Eu não sei qual é a sua situação. Quem sabe você está achando que vai demorar. Mas eu quero nesta noite dizer que pode estar perto o dia da sua vitória. Aleluia. Que você venha tomar posse dessa palavra e acreditar que nós precisamos entender que nós servimos ao Deus que tudo pode. Que esse dilema, que essa situação, que esse sentimento que está invadindo o seu coração, quem sabe um sentimento de incerteza, quem sabe um sentimento de desesperança, mas nesta noite você precisa acreditar, nós precisamos compreender que nós temos um Deus que tudo pode fazer por nós. Nós temos um Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos declarar, para selar a nossa vitória. E ele vai dizer em uma das passagens da Bíblia: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda que esse sentimento está sobre a sua vida a ponto de você ficar assim cabisbaixo, mas nesta noite o Espírito Santo está aqui para te dar uma injeção de ânimo e dizer: você vai vencer, você vai conseguir superar esta emoção. Essa emoção que está te tomando, que está te deixando cabisbaixo, não vai continuar desta forma. O Espírito Santo está aqui nesta noite para soar no seu ouvido que esta situação está perto do fim. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós vamos perceber aqui na história que Ana, ela recebeu a sua vitória. Por que ela recebeu? Porque ela perseverou. Ela continuou, ela não desistiu. A história vai dizer que todos os anos, estava ela sempre indo ali ao templo junto com o seu esposo e a sua rival, mas ela não desistiu. Quem sabe se fosse nos nossos dias, nós trazendo para a nossa realidade, muitos têm vivido essa realidade. Está na sua caminhada e aí desiste, desacredita e perde a sua bênção. Já pensou se Ana nesse ano não tivesse continuado, se ela tivesse desistido, desacreditado no poder de Deus sobre a sua vida? Com certeza ela tinha perdido a sua bênção. Mas Ana não, ela foi capaz de controlar as suas emoções. Nós temos vivenciado, irmãos, situações que uma palavra como essa vem para os nossos dias como uma advertência para nós. Nós estamos vivendo tantas situações, tantas emoções que no nosso dia a dia nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos controle.
São situações de muitas das vezes um confronto entre um e o outro, né, com o nosso próximo. Nós precisamos estar pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a nós controlarmos as nossas emoções. Nós precisamos perceber que Deus, Ele quer nos dar a vitória, mas para Ele nos dar a vitória, nós precisamos estar confiando nele e não nos deixar abater por esse sentimento. O Espírito Santo está aqui soando no meu e no seu ouvido que a sua vitória vai chegar. Você só precisa acreditar. Você só precisa crer que Deus, Ele é capaz de fazer aquilo que para nós é impossível. A nossa irmã poderia achar que não iria mais, viver esse momento de alegria, no momento em que ela agora se derrama, abre o seu coração e agora confessa a Deus a sua tristeza, a sua angústia. Diz a Bíblia que agora ela faz uma promessa para Deus. Ela promete dar o seu filho na casa do Senhor. E aí a Bíblia diz que Deus responde, Deus ouve a sua oração e agora ela é agraciada, ela é abençoada. A sua madre é abençoada e começa ela agora a ser mãe que dá luz a filhos. Uma mãe tão abençoada que a história vai dizer que ela foi a mãe de nosso irmão Samuel, um dos maiores profetas de Israel, o primeiro profeta de Israel, um homem que estava ali tendo funções extraordinárias, além de profeta, era juiz, ele era alguém importantíssimo, mas como que ele surgiu ali naquela região de Israel? Através de uma pessoa perseverante que controlou as suas emoções. Se você quer receber vitória, se você quer ser alguém que desfrute daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, precisamos perseverar e controlar as nossas emoções, amém? Que o Espírito Santo, irmãos, nos ajude a nós entendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se nós, a cada dia, irmãos, procurar a conhecer mais a Deus, nós não vamos jamais se deixar levar pelas emoções, não vamos se deixar levar jamais pela desesperança, perder a fé a ponto de não querer mais ir para a igreja, a ponto de não querer mais estar em comunhão com os irmãos. Não, irmãos, vamos continuar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, vamos acreditar que Deus está conosco para nos dar a vitória. Não deixe que essa emoção, não deixe que esse dilema venha perturbar a sua vida, mas continue acreditando que nós temos um Deus que é capaz de mudar qualquer que seja a minha e a sua situação, amém? Ele vai te dar a vitória, creia nele, confia nele. Veja o que ele disse, nosso irmão Paulo, em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A partir do momento que nós estamos na presença do Senhor, amando a Ele, crendo nele, confiando nele, entregando as nossas vidas a Ele, pode ter certeza que a situação será mudada. Esta situação não vai permanecer, ela vai ter um fim e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, amém? Que o Espírito Santo nos ajude a cada dia nós continuarmos na presença do Senhor. Esta foi a palavra que Deus colocou em meu coração, que os irmãos possam, que o Espírito Santo possa ajudar os irmãos a se lembrar desta palavra, pedindo ao Espírito Santo que Ele venha nos controlar, que Ele não nos deixe nós ser levado pelas emoções que muitas das vezes quer nos fazer parar, quer nos frustrar, quer nos paralisar, mas nós somos uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. E como diz a Bíblia, a porta do inferno não prevalecerá contra esta igreja. Amém? Agradeço a oportunidade e peço aos irmãos que continuem orando por nós ali no sítio da Conceição. E nós temos o prazer de receber os irmãos. Quando os irmãos puderem estar ali, será um prazer. Amanhã nós teremos uma programação. Temos os irmãos ali de Lagarto. Vai vir umas 30, 40 pessoas ali. Vamos estar ali recebendo uma vitória e você é o nosso convidado. Se puder estar conosco, vá lá receber a sua vitória em nome de Jesus. E depois da oração, com o nosso superintendente, eu quero mais 5, 10 minutos dos irmãos, a atenção dos irmãos em nome de Jesus.